Queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter na nossa atitude de fé uma grande humildade, uma atitude de abertura à ação do Espírito, como nós ouvimos nesta primeira leitura tirada da carta primeira de São Paulo aos Coríntios, em que Paulo mostra que aquele que esquadrinha todas as coisas é o Espírito Santo. Nós não vamos entender bem de Deus, nem de nós mesmos, sem a ação do Espírito Santo. O ser humano tem uma carência fundamental, que é a carência de Deus. Nós somos criaturas, nós somos um espírito na matéria, nós somos da terra, da Adamá, Adão significa aquele que é da terra, mas nós somos de Deus, nós temos uma abertura fundamental na nossa existência que se abre para o Espírito infinito, para Deus. Por isso é que o ser humano, embora ele esteja com os pés na terra, no mundo, ele tem uma sede de infinito. A minha alma tem sede de Deus. Quando verei a tua face? E nós só podemos saciar essa sede se nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo. Como disse São Paulo nessa primeira leitura tirada do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Portanto, aquele que se conduz simplesmente com seu raciocínio, com a sua lógica e pensa que com isso vai explicar tudo, vai dar conta do sentido da sua vida, este vai se frustrar. Ao contrário, aquele que assume uma postura de humildade, não despreza a sua razão, usa a sua razão, mas usa a sua razão sabendo que ela não se opõe à fé e sabendo que a razão vai até um certo ponto e que a razão, quando não é conduzida pelo Espírito Santo, ela nos leva também a aberrações. É preciso que nós vivamos numa harmonia entre fé e razão. E quem é que vai nos alimentar e nos iluminar nesse percurso? Nós temos dois caminhos. O primeiro é a criação de Deus. A criação inteira fala de Deus. Nós estamos no ano da Laudato Si e hoje, 1º de setembro, o Papa nos convida a rezar justamente pela criação, que precisa ser respeitada, ser valorizada. Existe uma espécie de dívida ecológica, como diz o Papa. Existem empresas, existem países mais poderosos que exploram, países mais pobres, que extraem da natureza tudo o que podem extrair, até coisas que às vezes não podem ser feitas nos países de origem, fazem nos países mais pobres, agredindo a natureza, não se importando com aquelas pessoas que moram naquela região. Nós precisamos olhar para a criação com um olhar diferente, um olhar contemplativo. É como diz também as Sagradas Escrituras, os céus falam de Deus. Um dia ou outro transmite essa mensagem, não são discursos nem palavras, mas suas vozes se fazem ouvir. Ou como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, a criação inteira geme e sofre, como que em dores de parto, aguardando a gloriosa manifestação da liberdade dos filhos de Deus. Porque ao estarmos feridos pelo pecado, nós fazemos também com que toda a criação se desvie da sua finalidade. E ao invés de vigorar a harmonia entre nós e o restante da criação, entre nós e Deus, entre o ser humano e o seu semelhante, vigoram relações de apropriação indébita, vigoram relações de inveja, de competição, de vaidade, de soberba. A criação é o primeiro livro de Deus, que fala da bondade de Deus, que fala da beleza de Deus, que fala da nossa vocação para a harmonia. Então a criação fala de Deus, nós precisamos recuperar
esse olhar contemplativo, como nos lembra o Papa Francisco, especialmente na encíclica Laudato Si, e sobretudo quando ele fala dessa ecologia integral, para a qual nós precisamos de uma verdadeira formação, uma verdadeira educação. Mas a partir da danificação desse nosso olhar para com a criação pelo pecado que entrou no mundo, Deus nos socorreu. Nos socorreu vindo ao nosso encontro, se manifestando na história e nos dando as Sagradas Escrituras, que são o registro dessa história de amor de Deus pela humanidade. Estamos iniciando o mês de setembro, o mês da Bíblia. Então a palavra de Deus deve nos guiar nessa maneira de olhar para o mundo, de olhar para nós mesmos, de olhar para os outros. Nesse período todo de pandemia, de isolamento social, tem sido um discurso recorrente nosso, reiterado, que nós devemos redescobrir e valorizar sempre mais a leitura orante da Sagrada Escritura, que pode ser feita pessoalmente, pode ser feita em grupo, em família. O importante é que nós abramos esse livro, que é um livro de amor. A igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, cada mês de setembro, uma iniciativa que começou pequenininha, aqui em Belo Horizonte. Quando começou era assim, festejava-se o dia da Bíblia, 30 de setembro, dia de São Jerônimo, grande tradutor das Sagradas Escrituras. E depois passou-se a celebrar a Semana da Bíblia. Mas foi tão bem sucedido que se estendeu e virou mês da Bíblia. E ultrapassou os limites de Belo Horizonte e foi para todo o regional Leste 2 da CNBB, depois para o Brasil inteiro. E se tornou um programa permanente da igreja no Brasil, sempre no mês de setembro, pelo fato de celebrarmos no dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, grande estudioso e tradutor da Bíblia, dos originais, para o latim, e que depois permitiu então que chegasse às diversas línguas. Nós celebramos então um mês da Bíblia. E cada ano se escolhe um livro da Bíblia. Um ano é um livro do Novo Testamento, outro ano é um livro do Antigo Testamento. Este ano é a vez de um livro do Antigo Testamento. Foi escolhido o livro do Deuteronômio, né? São 5 os primeiros livros da Bíblia. O Deuteronômio então compõe esse chamado Pentateuco. E especialmente um versículo que está no capítulo 15, abre a tua mão para o teu irmão. Quer dizer, um convite realmente ao amor ao próximo, que Jesus vai consagrar especialmente no Evangelho, no Novo Testamento. Então deixemo-nos iluminar pela criação e pela palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, sempre conduzidos pelo Espírito Santo, sempre invocando o Espírito Santo. Para isso, não precisa ter curso de teologia, não precisa ter diploma, precisa de ter humildade, precisa de ter abertura para o Espírito Santo, precisa de ter abertura para a comunhão com a igreja, porque também seria presunçoso alguém pensar, não, eu leio sozinho a Bíblia, eu interpreto sozinho, fora da comunhão eclesial, sem precisar do Espírito Santo, isso cai no fundamentalismo. Então cuidado também com essas leituras fundamentalistas e fanáticas mesmo das Sagradas Escrituras. A leitura das Sagradas Escrituras tem critério. A gente invoca o Espírito Santo com humildade, a gente caminha com a comunidade de fé. Então ao longo desse mês, vamos fazer até esse propósito, de conhecer um pouco mais o livro do Deuteronômio. Vejam o Evangelho de hoje. Ontem nós vimos, Lucas, que Jesus na sinagoga de Nazaré, na sua terra, abriu o livro e leu aquela passagem do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu, me enviou para evangelizar os pobres, enfim. Fechou o livro, todos ficaram admirados, depois veio aquela rejeição, quiseram julgar Jesus no precipício. Hoje nós vemos Jesus que já saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. E o que ele fazia? Ele ia aos sábados, dia em que a comunidade se reunia em torno da palavra de Deus, à sinagoga. Lá era feita a leitura e lá também se fazia a meditação, a reflexão. E Jesus pregava na sinagoga. Veja então que recurso Jesus usava. Jesus não saía por aí fazendo milagres extraordinários assim, como que para arrebatar as multidões. Jesus não era alguém que promovia uma espécie assim de show, né? Não. Jesus pregava a palavra
com simplicidade, mas com autoridade. O Evangelho diz que eles ficavam admirados. Jesus ensinava-os todos os sábados, aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. Por quê? Porque Jesus falava com autoridade. Ele falava de uma experiência que ele tinha, não simplesmente citando Rabi Gamaliel, Rabi tal, não. Ele falava do seu relacionamento com o próprio Deus. A pregação de Jesus era de alguém que tinha Deus como interlocutor permanente da sua vida, alguém que era habitado pelo Espírito Santo, como nós vimos desde o seu batismo, o Espírito desceu sobre ele e o conduzia, né? Então é assim que nós lemos as Sagradas Escrituras. Aí a nossa percepção, o nosso ensinamento tem autoridade, uma autoridade que vem não de nós, mas vem do alto, vem de Deus. Jesus ensinava com autoridade. E o curioso é que nesse ensinamento simples, assim nas sinagogas, mas com autoridade, a primeira pessoa que reconhece que Jesus é o Santo de Deus é justamente um endemoniado, né? É um demônio impuro que tomou conta de uma pessoa e que gritou na sinagoga: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Interessante que esse interlocutor de Jesus, inesperado, ele percebeu direto o ponto. Vieste para nos destruir? É isso mesmo. A entrada do Filho de Deus neste mundo significa a destruição do mal, a vitória sobre o mal, sobre aquilo que nos divide. Diabo é isso, diabólico é o que nos separa. Jesus então responde, aliás, ele diz ainda, o espírito do mal: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Interessante que Jesus não dialoga com o espírito do mal. Jesus, que é tão atencioso com as pessoas, inclusive com um homem que é endemoniado, mas com o espírito do mal ele é firme. Nós devemos aprender também. Quem tem o Espírito de Deus não fica dialogando com o mal. Porque quando nós dialogamos com o mal, nós pensamos que nós estamos mais fortes, que nós vamos vencer. Não se iludam. É como diz São Paulo: quem está de pé, cuidado que não caia, né? Nós devemos invocar o Espírito Santo, ser humildes, seguir a palavra de Deus, contemplar a presença de Deus na natureza e ser firmes diante do mal. O que Jesus disse? Jesus o ameaçou dizendo: cala-te e sai dele, né? É uma palavra firme. E então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Então Jesus é o libertador de todos os nossos males. Mas se nós formos dóceis ao Espírito Santo, se nós buscarmos esses meios na palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, se nós tivermos um olhar contemplativo sobre a criação, sobre a vida, o espanto se apossou de todos e eles perguntavam: que palavra é essa? Né? Até os espíritos impuros ele manda com autoridade e poder. E eles saem. E a fama de Jesus se espalhava. Oxalá a fama de Jesus se espalhe no coração de cada um de nós, em nossas famílias, em nossas comunidades. Aproveitemos esse mês que se inicia, mês de setembro, para termos mais intimidade com a palavra de Deus e nos deixarmos transformar por essa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.